Hoje é o primeiro programa do ano de 2023. Então, parabéns. Eu escutei você falando aqui com os advogados que eu sou do PCV. Ele que falou a PUC do PCV, você sabe? A PUC do PCV fizeram a combinação, fizeram a serenata debaixo do meu colchão. Tá vendo? Tosse, retorce, procura mais ou menos. Aí, não sei se era a fuga ou se era PCV. É porque isso aí é clássico da infância. Não é? A música sustentável. Ah, não. Quem é o autor? Eu não sei. Isso, mas é porque o nome dele é Gilberto. A gente conhece a música, a nuvem. Eu sou nuvem passageira, essa, João. Que com o tempo. Não, essa eu não sei. Ele falou da fuga do PCV. Gente, esse é o Rafael Dal. Vamos conversar que a gente está no final do programa. Não, mas pra gente hoje. A gente está livre, né? Não, a gente Eu já fiquei sabendo que não tem mais quadro depois da gente, então a gente... Não, mas não é assim, não. Que bom. Não, então o que eu vou falar? Primeira semana do ano, primeiro programa do ano. Então, eu vou fazer um resumo do que foi destaque, tá? A posse da Marina, para que as pessoas possam entender E acompanhar, mas entender a importância do Fundo da Amazônia, principalmente, que vai além da Amazônia em si, e chamar a atenção de uma coisa, para mim, o governo eleito não mencionou que iria agir dessa maneira, mas eu tracei um paralelo que achei muito interessante com a postura dele. Eles estão adotando uma agenda ESG, de governança pública. Se a gente perceber o que seria a agenda ESG, para quem não acompanha, a agenda ESG é uma forma nova de governança. Aí a gente está falando do setor privado, das empresas, na forma de gestão atrelada no tripé, responsabilidade de governança, responsabilidade social e ambiental. O ESG, que seria o Environment Social Governance. Então, onde a empresa, ela, na sua governança, adota práticas modernas, diversidade, inclusão. E aí, se a gente olha a foto ministerial, o que a gente tem nesse governo? Na parte de governança, diversidade, representantes dos povos indígenas, questões de raça. Então, você começa a ver. E o que ele adotou nesse discurso que em 2002 ele não tinha, embora já tivesse Marina? A questão como estratégia, como plano principal, a questão ambiental e questão climática. Em 2002, não tinha essa preocupação. Até que teve ambiental, sim. Tinha a preocupação ambiental, mas não era o carro-chefe, não era estratégia. Quando a gente fala em governança, a gente fala em estratégia, em política da empresa. Então, ele passa a adotar agora, tanto é que tem a questão climática, a agenda do momento da sociedade pede isso. Então, ele teve a questão do desenvolvimento, o PAC brigou com a Dilma, Monte Belo foi adiante, Marina sai. O que agora mudou? Então, volta com uma nova postura. Então, a gente já está falando agora da estratégia do governo, uma estratégia de governança diversificada, a gênero e inclusão. A gente tem, então, uma responsabilidade ambiental, sim. A gente tem, por conta da história do partido atual, questão social. Então, a gente pode dizer que talvez esse governo esteja iniciando práticas ESG de governança pública, quem sabe. Mas qual é o principal impacto, então, nessa mudança de postura adotando a questão ambiental? O Fundo da Amazônia foi liberado. A gente está falando de 3 bilhões de reais. Ninguém pode abrir mão de 3 bilhões. Né? E quando você, então, libera esse fundo, a Inglaterra já está em conversa para entrar também no fundo de investimento, a gente está falando em proteção da Amazônia, a gente está falando de apoio a projetos sociais da Amazônia, a gente está falando em recursos para monitoramento da Amazônia. A Amazônia tem que ser entendida como espinha dorsal do país, principalmente. Então, sempre que a gente fala da Amazônia aqui, vamos relembrar a importância da Amazônia. Primeiro, do ponto de vista do cenário internacional, ela tem, como todas as florestas, inclusive subaquáticas, a importância do sequestro do carbono. Sim, é sumidor de carbono. A pesquisa realizada no ano passado, publicada, mostra, através de modelos de computador, que a ausência da Amazônia influenciaria em um aumento de 1 grau na temperatura do planeta. Então, do ponto de vista internacional, a gente tem sumidor, sequestro de carbono e a Amazônia figurando como regulador do clima.
Agora, do ponto de vista Brasil, regional, ela é muito maior em importância. Primeiro, espinha dorsal, por quê? Chuva. Sim. O que acontece? A Amazônia funciona como bomba d'água. Evaporação dos oceanos, ela puxa, chove na Amazônia, a floresta respira, evapora, umidade, corrente de vento. O que acontece? Vai para o oeste, Cordilheira dos Andes. Se não fosse a Cordilheira dos Andes, essa chuva não viria para cá. Parte lá, volta. Bom, inclusive, essa é a oriunda disso. Centro-oeste, sul e sudeste. Portanto, tudo que acontece na Amazônia vai impactar aqui, positivo e negativamente. Então, quando a gente fala de fundo da Amazônia, não é só beneficiar uma parte da região. Por isso, a espinha dorsal, ela impacta. Chuva no centro-oeste. Duas grandes importâncias. Primeiro, o agro. Então, a gente está falando de economia. A gente está falando de eletricidade, água. Outra coisa, segundo bioma mais importante do país, o Cerrado. O Cerrado é conhecido como berço das águas, porque das 12 bacias hidrográficas do Brasil, 8, as mais importantes, 8 estão no Cerrado. A cabeceira é no Cerrado. O que seria a cabeceira? É onde nasce. Todos os rios do Pantanal saem do Cerrado. Gente. Xingu, São Francisco, outros mais estão no Cerrado. Por isso estão. Mas vem da onde? A chuva da Amazônia, a chuva daqui. Olha a importância. Então, você tem a importância. Sem falar das questões medicinais, recursos. Então, e você tem o social, porque isso vai gerar emprego. Você tem o ecoturismo, você tem desenvolvimento sustentável, economia sustentável, tudo isso. Então, esse governo, ao mudar o norte, ao implementar como estratégia, né, de política pública a questão ambiental, você já tem impacto positivo de liberação de uma verba que não vai repercutir só na Amazônia, mas vai gerar renda para o país. E, inclusive, partes de hidrelétricas vêm do Cerrado. Então, a empresa que usa eletricidade, a gente que está usando eletricidade, depende de hidrelétrica, água. E você tem uma outra coisa muito importante, que é a retomada da conversa do Tratado Internacional do Mercosul. E a comunidade europeia já tomou essa atitude. Não, já tomou, que é justamente um dos maiores tratados bilaterais de comércio. Inclusive, isso significa 780 milhões de pessoas no mercado consumidor. E tinha toda uma questão da França, inclusive, que estava embargando a assinatura. E por que isso? Vamos lá de novo. Governança ESG. Geração de renda. Né? Geração de renda vai impactar no social. Mas a contrapartida são questões ambientais. Então, sejamos pragmáticos. Se acredita ou não, mas o fato é que para poder comercializar agora com a Europa, e por isso que a França estava embargando, você tem que adotar práticas ambientais, práticas de maneira sustentável. Então, agora a gente está falando, pesquisa, isso está no site do Ministério do Ambiente, de 2021, esse acordo, uma vez implementado, ele vai poder implementar no PIB brasileiro, nas próximas décadas, 125 bilhões de dólares. Então, a gente está falando do ponto de vista econômico. Né? A razão do ESG é justamente um viés econômico que vai refletir depois. Então, essa semana a gente teve essas notícias, logo as primeiras, e que me chamou a atenção porque, mesmo que eles não tenham tido a consciência, o fato é que você tem um governo sinalizando numa conduta puramente empresarial ESG. Gente, é o governo ESG. Esse é o Rafael Zarros, que entende tudo dessa questão ambiental. Se vocês aí conhecerem alguém que queira implementar esse olhar, ou a ESG, né? O Rafael está envolvido com isso. O ESG surge no setor privado, mas ele é possivelmente viável. É a prática de governança, então não importa se é pública ou não, mas ele surge em 2002 com todo um viés econômico. Então é isso, gente. Olha só, eu quero desejar, eu deixei todo mundo aqui, vem pra cá, porque a gente junto vai desejar para você um feliz 2023. Quer vir também, João? Já Feliz Natal. Não, Feliz Natal, Feliz Natal. Quer vir, Eduardo? E é isso, gente. Saudações rubro-negras, Marrocos. Não, saudações botafoguenses, né? Só Botafogo. Saudações rubro-negras, Maria,
Beijinho, beijinho. Ó, a gente quer desejar para vocês, vem aqui, Chiquinho, um feliz 2023, com muita fé, com muita paz, com muita tranquilidade. Quando eu falar 3, a gente fala feliz 2023, tá bom? Tá bom. 1, 2, 3. Feliz 2023! E é isso, gente. O nosso sábado começa na Band, porque o nosso sábado É show! Tchau! Obrigada, gente! Bandeirantes.